Por que um Deus de amor aceitaria sangue? Por que na Bíblia Deus exigia sacrifícios de animais? Por que fogo, altar, morte? Seria Deus cruel? Ou existe algo muito mais profundo que a maioria nunca entendeu? Talvez o problema não esteja em Deus, mas em como nós lemos a Bíblia. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema que pode parecer um pouco confuso para muitos. Por que Deus exigia sacrifícios de animais no Antigo Testamento? Será que Deus sentia prazer nisso? A resposta curta é não. Mas, para entender o porquê, precisamos voltar ao início e compreender a natureza de Deus e a condição humana. Desde o Jardim do Éden, com Adão e Eva, a humanidade escolheu se afastar de Deus. Essa escolha, o pecado, criou uma separação. Pense nisso como uma ponte quebrada. De um lado, a santidade perfeita de Deus. Do outro, a humanidade manchada pelo erro. O pecado não é só uma coisinha errada que fazemos. Na Bíblia, é uma ofensa grave contra um Deus santo. E a consequência disso, como dizem Romanos, é a morte. Uma separação eterna de Deus. Então, como consertar essa ponte? Como restaurar essa relação? Deus, em sua infinita misericórdia, estabeleceu um sistema temporário para ensinar ao povo sobre a gravidade do pecado e a necessidade de uma solução. Esse sistema eram os sacrifícios. Quando um israelita pecava, ele não podia simplesmente dizer desculpe e seguir em frente. O pecado tinha um custo. Ele precisava levar um animal perfeito, sem defeito, uma ovelha, um bode, um touro, ao altar. Ali, ele colocava as mãos sobre a cabeça do animal, um ato simbólico de transferir a sua culpa para aquele substituto inocente. Imagine a cena. Não era algo bonito. Era um momento solene e até mesmo triste. O animal, que não tinha feito nada de errado, era sacrificado no lugar da pessoa. O sangue derramado era um lembrete visual e poderoso do preço do pecado. Cada sacrifício gritava: o pecado custa uma vida. Não era sobre Deus precisar de sangue, mas sobre o homem entender a consequência de suas ações. Esses sacrifícios tinham múltiplos propósitos. Primeiro, eles expiavam o pecado. A palavra expiação significa cobrir. O sangue do animal cobria temporariamente o pecado da pessoa, permitindo que ela se aproximasse de Deus novamente e mantivesse a comunhão com Ele e com a comunidade. Era uma forma de purificação ritual que restaurava a ordem. Segundo, os sacrifícios ensinavam sobre substituição. Uma vida inocente era dada em troca de uma vida culpada. Isso plantava na mente das pessoas a ideia de que alguém precisaria pagar o preço em seu lugar. Era uma lição constante sobre a justiça de Deus. O pecado precisa ser punido. E a misericórdia de Deus, Ele provê um substituto. Mas havia um problema fundamental com esse sistema, e a própria Bíblia nos diz isso. O livro de Hebreus explica claramente que o sangue de touros e bodes nunca poderia remover permanentemente o pecado. Por quê? Porque eram apenas animais. Eles não podiam se oferecer voluntariamente, nem tinham o valor infinito de uma alma humana. Por isso, os sacrifícios precisavam ser repetidos, dia após dia, ano após ano. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer sacrifício por si mesmo e por todo o povo. Era um ciclo sem fim, um lembrete constante da dívida que nunca era totalmente paga. Todo esse sistema, desde o primeiro sacrifício mencionado em Gênesis até os rituais elaborados do tabernáculo e do templo, era uma grande seta apontando para o futuro. Cada cordeiro sem defeito, cada gota de sangue derramada, era uma sombra, uma prefiguração de algo muito maior que estava por vir. Dentro da lei, existiam diferentes tipos de sacrifício, cada um com um propósito. Havia o holocausto, uma oferta totalmente queimada, que significava a dedicação total a Deus. Havia a oferta pelo pecado, para perdoar erros não intencionais, e a oferta pela culpa, para reparar danos causados a outras pessoas. Cada ritual era uma lição. Nesse dia, 2 bodes eram escolhidos. Um era sacrificado, e seu sangue era levado para o Santo dos Santos,
para purificar o santuário dos pecados de todo o povo. O outro bode, conhecido como bode expiatório, recebia simbolicamente todos os pecados de Israel. Depois, ele era solto no deserto, levando embora a culpa da nação. Era uma imagem poderosa do perdão e da remoção do pecado. E então, na plenitude dos tempos, a promessa se cumpriu. João Batista, ao ver Jesus, declarou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Essa frase é a chave que conecta tudo. Jesus era o sacrifício perfeito e definitivo para o qual todo o sistema do Antigo Testamento apontava. Vamos pensar nas características. O animal do sacrifício tinha que ser sem defeito. Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecado. O animal era um substituto inocente. Jesus, o Filho de Deus, inocente de toda acusação, se tornou nosso substituto. O sacrifício envolvia o derramamento de sangue, que representava a vida. Jesus derramou seu sangue na cruz, dando a sua vida por nós. A grande diferença é que o sacrifício de Jesus foi único, completo e eterno. O autor de Hebreus diz que, ao contrário dos sacerdotes que ofereciam sacrifícios repetidamente, Cristo ofereceu um único sacrifício pelos pecados, para sempre. Depois disso, ele se assentou à direita de Deus. O trabalho estava concluído. A dívida foi paga integralmente. Quando Jesus disse na cruz, "Está consumado", ele não estava apenas dizendo que sua vida havia acabado. Em grego, a palavra usada, tetelestai, era um termo comercial que significava pago na totalidade. A dívida do pecado da humanidade foi quitada de uma vez por todas por aquele que tinha o valor infinito para pagá-la. Então, por que Deus exigia sacrifícios? Para nos ensinar sobre a seriedade do nosso pecado, para nos mostrar que a justiça exige um pagamento e, acima de tudo, para preparar o mundo para entender a magnitude do seu amor, ao enviar seu próprio filho para ser o sacrifício final. O sistema de sacrifícios não era o plano final de Deus, mas sim a pedagogia de Deus. Era a maneira dele nos ensinar, passo a passo, a nossa necessidade de um Salvador. Era a sombra, mas Jesus é a realidade. Era o mapa, mas Jesus é o destino. Hoje, não precisamos mais de altares de pedra ou sacrifícios de animais. A ponte entre Deus e a humanidade foi perfeitamente reconstruída por Jesus. Através da fé nele, recebemos o perdão completo e a reconciliação com Deus. O acesso ao Pai está aberto, não por causa de algo que fazemos, mas por causa do que ele já fez. Os sacrifícios do Antigo Testamento podem parecer distantes e estranhos, mas, quando entendemos que eles apontam para a cruz, tudo faz sentido. Eles se tornam um testemunho poderoso da consistência do plano de Deus ao longo da história e da profundidade do seu amor por cada um de nós. Obrigado por assistir e por nos acompanhar nesta jornada de entendimento. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para não perder os próximos estudos. Que Deus te abençoe. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus.